Quando a palavra é enviada, mais poderosamente você pode receber a fé que vem pela palavra de Deus. Então, não esteja em uma posição de não ter expectativa. Isso é diferente de assistir um filme, ou uma novela na televisão, ou um entretenimento no seu celular. Isso não produz fé. Isso não produz fé para você. Podem até fazer você ficar cansado. Aqueles que ficam assistindo o dia todo, assistem a série inteira. Isso te cansa, rouba o seu tempo. Mas quando você ouve a palavra, existe um derramar. Às vezes nem precisa fazer nada. Enquanto você escuta, a palavra é vida para aquele que a encontra, e saúde e cura para todo o seu corpo. Amém? Eu oro em nome de Jesus, que você sempre esteja consciente disso, da paz que Jesus te deu no cenáculo. Ele falou isso no cenáculo, mas o conselheiro, o Espírito Santo, o Espírito Santo não está aqui para condenar, não está aqui como juiz, mas está aqui como seu conselheiro. No grego, pará quer dizer ao lado, kleto, ajuda. Alguém ao seu lado para ajudar. Amém? Amém? Alguém do seu lado para ajudar. Se estiver perdido, você já teve essa experiência quando viajou de férias e ficou perdido. Amém? Você não sabe bem onde está num lugar deserto, você está numa região montanhosa, é perigoso, está com a sua família e não tem ninguém por perto. Finalmente alguém chega e te diz para onde deve ir e você fica grato por aquela pessoa. E ele fala, vira a direita aqui, a esquerda ali, e ele vai embora e você tenta memorizar o que ele disse. Fica com medo de tomar o caminho errado e a neve está caindo. Eu já passei por isso antes. A neve caía forte e não tinha ninguém por perto. Depois eu te conto essa história. E essa pessoa vai embora. Mas outra pessoa veio. Você orou e ele veio. Ele te dá as direções, mas diz, eu posso ir com vocês? É difícil confiar nas pessoas hoje em dia, dar carona para alguém, mas ele parece confiável porque ele parece com o pastor Mark. Ele sorri o tempo todo, amém? E você deixa ele entrar. Agora, ele está ali do seu lado e te diz, vira aqui, vira ali, eu moro ali. E diz, você tem que ir por aqui. E de repente você encontra a autoestrada. Tem muitos carros passando e você fica feliz que esse homem te ajudou a sair do deserto, certo? Então o Espírito Santo foi chamado para nos ajudar, ele está em nós. E a orientação vem de dentro. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Isso inclui paternidade? Isso inclui o seu trabalho? Ele diz todas as coisas. Não deixe a religião ou ideias religiosas ou coisas que você ouviu sobre o Espírito Santo te limitarem, fazerem você pensar que só tem a ver com coisas espirituais. Não, aqui diz todas as coisas. Ou então as pessoas vão buscar orientação para todas as outras coisas de outras fontes. Amém? Então, eu não gosto quando as pessoas dizem, o pastor Prince curou. Não, eu não curei. Se arrependa de ter falado isso. Quem cura é Jesus. Se eu pudesse curar, eu curaria o meu rosto. Não ria muito alto. Não é legal? Amém? Amém? Para alguns de vocês, eu oraria pelo seu rosto também. Glória a Deus. O Senhor é quem cura. E estes são dons de cura. E Ele cura quem Ele quer. Às vezes é uma doença ou outra doença, mas Ele é soberano. Amém? Posso ouvir um amém? Mas se você não recebeu a sua cura, pelo dom de cura, você pode receber pela fé. Porque a obra foi completa. O corpo de Jesus que levou seus pecados também levou suas doenças. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Então, no cenáculo ele disse, o Espírito Santo, o conselheiro, lhes ensinará e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Uma das formas que ele te ensina é te fazendo lembrar tudo o que ele disse. Disse está no passado. Ele falou algo no passado.
Então, quando você precisa, quando está em uma situação de crise ou um desafio que não tem resposta, esteja alerta para o que o Espírito Santo traz à sua mente. Amém? Esteja alerta para o que o Espírito Santo traz para o seu entendimento. Você deve entender que quando vai para outro país, a não ser que você tenha um aplicativo de tradução, hoje em dia tem muitos, eu tenho um muito bom, e ele traduz a maioria das línguas conhecidas no mundo atual. Eu posso falar no telefone, e não é o aplicativo do iPhone. Eu falo e ele imediatamente traduz para outra pessoa poder ouvir. É muito útil para mim. Ou seja, onde for que vá, precisa falar a língua ou fazer a pessoa entender de onde você é. Estou certo? A linguagem do Espírito Santo. Quer falar a linguagem do Espírito Santo? Sim, eu não estou falando sobre falar em línguas. Isso é quando ele fala através de você em uma língua desconhecida. Às vezes em uma língua conhecida, mas é para ministrar ao povo, com a interpretação de línguas, mas geralmente é um idioma desconhecido. Sim, existe uma linguagem do Espírito Santo, mas é para você orar. Ela ministra a você, mas a principal linguagem do Espírito Santo são visões e sonhos. Visões e sonhos. No livro de Atos diz, citando Joel, o apóstolo Pedro diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão e vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Não quer dizer que somente os velhos sonharão ou que somente os jovens terão visões. Tem gente que diz, porque os velhos dormem muito. Não é verdade. Na verdade, eles dormem menos. Os jovens dormem muito. Ok? A ideia é que tanto jovens quanto velhos vão ter sonhos e visões. É uma expressão. Mas já notou que sonhos e visões são imagens? Sonhos e visões são imagens. Imagens que vêm até você. Mas muitas vezes nós pensamos que visões vão ser visões reais. Um anjo aparecendo no quarto. Ou ver Jesus vindo até mim. Esse tipo de coisa acontece? Sim, mas você não precisa procurar por isso. Se acontecer, aconteceu. Mas se acontecer, você deve passar essa visão pela prova. Seja uma visão ou uma profecia, você sempre tem que testar. A quem isso glorifica? Isso glorifica um homem? Isso glorifica uma outra pessoa? É a primeira prova? Ou glorifica Jesus? Todo o dom do Espírito no cenáculo, em outro momento no cenáculo, Jesus disse sobre o Espírito Santo, ele me glorificará. Ele testemunhará a meu respeito. Ele vai pegar o que é de mim e vai mostrar para vocês. É tudo sobre Jesus. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Amém? Ele fala de Jesus. Dá para dizer se a pessoa está cheia do Espírito, ungida pelo Espírito, se ela fala de Jesus e aponta para ele constantemente. Amém? Posso ouvir um amém? Então, quero que você saiba que a linguagem do Espírito Santo são visões e sonhos. E muitas vezes, porque estamos buscando essa visão, não estamos alertas para as visões e imagens mentais que estão chegando enquanto estamos orando em línguas. Não estamos alertas para essas imagens. Quando ora pelo seu filho e está orando no Espírito, o Espírito Santo quer falar com você e muitas vezes ele traz à mente uma imagem, mas você descarta. Amém? Se recebo uma imagem do Justin e ele não está comigo, ele está na escola e eu vejo uma imagem de um acidente, eu não descarto isso, eu falo, eu amarro isso em nome de Jesus. Eu uso a autoridade de Jesus. A propósito, no cenáculo, Jesus também ensinou o seguinte, 2 tipos de oração. Uma, ele diz, e é claro que sabemos que a oração que eles faziam bastante era a oração no Espírito, em línguas. Paulo falou que falava em línguas mais do que todos. Mas em sua língua, o que Jesus realmente disse, que existem 2 tipos de oração, ele falou isso pela primeira vez. No cenáculo, eu vou falar bem rápido, ok? Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Na verdade, é a oração dos discípulos, mas pode chamar do Pai Nosso. E ela é uma oração do reino, antes de Jesus morrer e ressuscitar, certo? Ela nem termina com o nome de Jesus. Mas tem uma oração que ele mencionou no cenáculo pela primeira vez. Ele disse, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Isso inclui o Pai Nosso. Porque eles oravam o Pai Nosso desde que foram ensinados.
No cenáculo ele disse: até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam ao Pai, certo? Tudo quanto pedirdes a meu Pai, quem vai dar? Meu Pai, Ele lhes dará. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Ok? Quando você pede em nome de Jesus, o Pai não te vê mais. Ele vê Jesus fazendo o pedido. Em meu nome quer dizer que você não fala mais por si mesmo, por seu próprio mérito, mas está na pessoa de Jesus, por seus méritos. Ele merece uma oração respondida? Claro que merece. Amém? Você me entende até aqui? Observe isso aqui. Você pede ao Pai, que é a fonte de toda a bênção, tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te dar. Ele vai dar. Mas em outro momento no cenáculo, Jesus Cristo disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Existe uma diferença aí. Observe que ele não falou tudo que pedirdes ao Pai, Ele vai dar. Mas ele disse: se pedirdes alguma coisa, eu o farei. Esse pedirdes pode ser pedir, pode ser suplicar, mas um estudioso do grego disse assim, que essa palavra pode significar comando ou demanda. Comandar ou demandar. Quando se trata disso, eu acabei de dizer que quando tenho um pesadelo ou uma visão de algo no futuro que talvez seja ruim, eu digo: em nome de Jesus, eu amarro isso de acontecer. Em nome de Jesus. Jesus deu à igreja a autoridade, as chaves do reino dos céus. Tudo que ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra desligado no céu. É uma expressão do hebraico. Era uma expressão muito conhecida nos tempos de Jesus. Ligar quer dizer permitir. O céu vai permitir. Tudo que desligar, o céu vai impedir. Nós permitimos muitas coisas. E nós falamos: Deus, faz alguma coisa. E Deus diz: eu autorizei. Eu autorizei. Imagina um guarda de trânsito parado no meio da rua, direcionando o tráfego, e de repente se aproxima uma carreta gigante chegando na direção dele. E ele diz: eu nunca vi um caminhão tão grande. Eu não sei o que fazer. Ele liga no rádio: por favor, me diga o que fazer. E toda vez que vem uma carreta na direção dele, ele chama no rádio e pergunta: o que eu devo fazer? O que devo fazer? Ele vai perder o emprego rapidamente. Eles vão perceber que esse homem não está apto para ser um guarda de trânsito. Certo? Não é sempre pedir. Quando você entende a vontade de Deus, você autoriza. O seu problema não é o seu Pai que está nos céus. Aquele que salva, cura, abençoa. Seu problema é o diabo. E o diabo é assim: a menos que alguém tenha maior autoridade do que ele, essa pessoa entra em cena e diz: tire as suas mãos. Amém? Seu filho está doente? Repreenda a febre. Não é Deus, não diga: por favor, Senhor, cura. Não tem problema você orar assim, mas deve tomar autoridade. Você é filho de Deus. Jesus disse: se você exigir que essa febre saia em meu nome, eu o farei. Ainda vai ser Jesus que vai curar. Curar a criança, curar a condição. Amém? Ele diz: eu o farei. Se pedirdes em meu nome, eu o farei. Mas e se você não pedir em seu nome? Você não está exigindo de Deus? Está exigindo do diabo? Exigindo da doença? Ou você está exigindo de um desafio que esteja passando, do poder das trevas que está no seu caminho? Você pode exigir. Eu me lembro que algum tempo atrás, eu estava em um shopping center, não vou falar o nome, e enquanto eu caminhava, eu me lembro que de repente houve uma comoção, houve uma enorme e barulhenta, briga, e era entre um casal, entre o marido e mulher ou namorados, e o homem estava gritando com a mulher, e ela gritava de volta, e todo mundo tomou distância. Eles gritavam. Geralmente, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu passo direto e não me intrometo. Vou comer, certo? Mas eu senti o Senhor falar comigo sobre esse casal. Eles podem estar até aqui, salvos,
Quando Deus fala, tem um propósito. E ele disse, tome autoridade. Tome autoridade. Então, eu fiquei um pouco longe do casal, e eu falei em nome de Jesus, e o homem ia bater na mulher. Ela chorava e o homem ia bater nela, e todo mundo tomou distância. E ele gritava muito, e eu falei, em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre esse espírito de briga, que tomou conta desse homem, deixa ele ir agora, em nome do Senhor Jesus. E na hora que eu falei isso, ele olhou para baixo, olhou em volta e mudou sua expressão. Algo o deixou. Seu rosto não tinha mais raiva. Então ele tocou sua esposa ou namorada. Eu não sei direito, mas eu acho que ele estava chorando e ele abraçou ela. E eu acho que eles se beijaram. Eu fui embora, meu trabalho estava feito, certo? Mas eu te digo algo. Até onde eu sei era espiritual. Um espírito tomou posse daquele homem. Muitas vezes nós brigamos assim. É porque ela não entende. E ela diz, é porque ele não me entende. Ele não me valoriza. Ou ela é que não me valoriza. E é como se pensássemos que a nossa guerra é contra carne e sangue. É contra aquele cônjuge, com aquele colega ou chefe. Não entendemos que existe uma guerra. Parece que hoje o assunto de guerra não é mais mencionado na igreja. Isso é triste. O diabo fica feliz com isso. Ele faz as coisas tranquilo. Não, amigo, você está em uma guerra. Nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E você tem autoridade. Você tem autoridade. Você pode ser pequeno, o guarda de trânsito pode ser pequeno na frente da carreta, mas ele levanta sua mão e ela tem que parar. Porque atrás dele está toda a força policial. Por trás da polícia está a força militar. O poder dos militares está por trás daquele homem. Amém? Amém? Ele não tem autoridade própria. Certo? Então você diz em nome de Jesus. É como se Jesus estivesse ali. É Jesus fazendo. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Ele ensinou isso no cenáculo. O que você exige? Você exige coisas que sabe que é a vontade de Deus. Mas se não sabe que é a sua vontade, como pode exigir? Amém? Você ora quando deveria exigir e comandar. E você comanda quando deveria estar pedindo. Certo? Ou seja, tem coisas que tem que pedir de Deus. Por exemplo, sabedoria. Não pode dizer, diabo, larga minha sabedoria. E o diabo diz, eu não tenho sua sabedoria. Eu não sou muito sábio, senão eu não estaria nessa condição. Então tem coisas que tem que pedir a Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você aprende. Você entende que a Bíblia não é um livro religioso. É o manual do fabricante. Amém? São instruções para a vida. Não só para a vida, para a eternidade. A nossa vida não é só aqui, irmãos. Não é só sobre ganhar dinheiro, porque um dia você vai ser enterrado. Se Jesus tardar, você vai morrer. A vida aqui é temporal. Na verdade, a eternidade já começou. Quando nasce de novo, você é um espírito eterno. É por isso que o crente não vai ver a morte. Um crente em Jesus não vai ver a morte. O que isso quer dizer? Que seu coração não vai parar? Seu corpo vai cair e vai ficar dormindo? De certa forma, sim, a Bíblia diz que os crentes dormirão. Por quê? Porque Deus quer que você saiba que a morte para o crente é como sono. Vai sair desse corpo e a sua parte que é eterna deve morar em outro lugar que é o céu. O incrédulo também deve ir para um lugar eterno e é a região inferior, a Bíblia diz. Hades ou inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa. A pessoa mais amorosa que andou na terra falou mais sobre o inferno do que qualquer um. Hoje em dia existe um ramo do cristianismo que diz que o inferno é um lugar espiritual. Eu te digo que o inferno é um lugar real. Certo? Jesus falou o seguinte sobre o inferno: onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Quer dizer que é literal. Quando usa linguagem figurada, não usa expressões como essa.
para confirmar o discurso. É literal. Ok? Todo mundo fica quieto quando eu falo sobre o inferno. Mas alguém tem que falar sobre o inferno. Não, pastor. Sim, irmão. Ele existe. Ok? Jesus disse assim: e lhes fará lembrar. A menos que tenha ouvido a pregação, talvez você veio à igreja e ouviu uma pregação, algo que eu preguei da última vez, e você é convidado a falar para um grupo de pessoas. E você não está preparado, mas o Espírito Santo fará você lembrar de tudo aquilo que eu disse, seja através de mim, ou através de outro pastor, outro ministro, professor da Bíblia, ou seu líder de grupo, ou outra pessoa. Mas você ouviu de Jesus através daquela pessoa. E no momento certo, o Espírito Santo vai trazer a memória. Amém? Isso quer dizer que o Espírito Santo pode ajudar certas pessoas a não sofrerem de demência, Alzheimer, porque ele restaura a sua memória. O trabalho do diabo é roubar a sua memória. Ele rouba suas memórias. Sim, ele faz isso. Sabe, rapidamente os filhos de Israel estavam no deserto e rapidamente se esqueceram como era a sua vida como escravos no Egito. Quantas vezes esqueceram? Então a memória é importante. Por isso que o povo de Israel tiveram celebrações que terminaram, desapareceram. Mas o povo de Israel, nesse mês, eles celebram a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa começou 3.500 anos atrás, onde foi celebrada a primeira Páscoa. Deus falou para o povo de Israel colocar o sangue nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro formando a cruz. A Bíblia diz na verga e nas ombreiras, formando a cruz, e deveriam comer o cordeiro dentro de casa. A partir disso, Deus disse: não esqueçam. Quando seus filhos perguntarem por que isso, por que fazer tudo isso, ensine-os, ensine-os. Alguns rituais são importantes porque até hoje, quando outras celebrações são esquecidas, o povo ainda se lembra dos judeus. No mundo inteiro se celebra a Páscoa esse mês. Então devemos manter algumas coisas vivas nas nossas famílias. Nosso aniversário vem todo ano, não importa se celebramos ele ou não. Essas coisas se celebram, mas não é uma ocasião para reunir a família. Esquece, não é a minha pregação, obrigado. Então Jesus também disse, no contexto do Espírito Santo, ensinando todas as coisas e nos fazendo lembrar, Jesus também disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Como o mundo a dá? Que tipo de paz é essa? É como, depois de um tratamento no spa, uma massagem, um dia no spa, e você fica feliz ali, toca uma música tranquila. Eu não sei qual tipo de música eles tocam no spa, mas de qualquer forma, aquele lugar parece um outro mundo. Você senta ali, fica tão relaxado, nada perturba a sua mente. Nada, certo? Perturba as suas emoções dentro de um spa. Eles te ajudam a relaxar. Por quanto tempo? 1, 2 horas? Por um tempo. Depois disso você paga um valor e você vai embora. Pim, pam, pam, pam. Certo? Não é assim? Está de volta ao mundo real. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Deixo-lhes a paz. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa responsabilidade é sua. Como eu disse antes, faça disso um jogo. Faça disso um jogo, certo? A paz de Jesus já está dentro de nós. Ele disse, deixo-lhes a paz. A palavra ali é como legar, é a nossa herança. Aquele que você viu dormir no barco, pacífico, toda vez que me ver operando em paz, nunca perturbado. Amém? Essa paz eu vos dou. A palavra plenitude em hebraico é a mesma palavra, paz, shalom. Shalom é paz mental e saúde para o seu corpo. Shalom é bem-estar. Shalom é plenitude, sanidade.
saúde completa para todo o seu corpo. Certo? Amém? A Bíblia diz que o coração em paz dá vida ao corpo. Em hebraico é amar perrado, um coração relaxado. Um coração em paz dá vida ao corpo. Não ao espírito, ao corpo. O Senhor me disse para ficar nesse estado. Então toda vez que eu fico doente, eu me pergunto, onde eu perdi minha paz? Quem eu deixei roubar a minha paz? Tenho que voltar para a paz. Ele me disse mais. Disse que se manter a paz vai viver muito. Não apenas viver muito, mas se manter mais jovem. Amém? Qualidade de vida, não adianta viver muito se está sofrendo. Certo? Ok. Foi isso que o Senhor me disse. E eu ainda não cheguei lá, ok? É por isso que graça e paz, elas andam juntas, como gêmeos poderosos. Graça e paz. Graça e paz. Como conseguir isso? Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Amém? Quanto mais conhece Jesus, mais graça e paz se multiplicam. Posso ouvir um amém? Jesus disse, a minha paz lhes dou, logo depois que ele falou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar. E depois ele disse, a minha paz lhes dou. O Espírito Santo, na verdade, fala de tal forma que a linguagem é, às vezes, suave. Veja, quando um casal está apaixonado, você pede a Deus, Deus, por que você não fala mais alto? Só me diga para onde devo ir, o que devo fazer, eu adoraria isso. Mas sua voz às vezes é baixa. Ouça com atenção e vai ouvir ele dizer, amantes não gritam. Quando está perto, você não grita. Porque está perto. Você age como se eu não estivesse perto. Está procedendo de uma premissa falsa, uma base falsa. Por isso não ouve minha voz, que é suave. Certa vez Deus levou Elias para o Monte Sinai e houve um terremoto ali. E a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Depois houve um incêndio e Deus não estava no fogo. Certo? Depois um vento forte e Deus não estava no vento. E esse vento causou que muitas rochas caíssem do topo do Monte Sinai, mas Deus não estava no vento. E depois disso, teve um terremoto, vento e fogo. E Deus não estava no fogo. E então a Bíblia diz que houve uma voz mansa e delicada. E eu li esse texto no hebraico. E nas diferentes versões você encontra que houve um sussurro suave. Um sussurro suave. Embora Deus seja todo poderoso, ele não faz assim. Prá, relâmpagos, prá, e Deus ali. E não sentimos Deus. Não podemos ouvir sua voz. Porque ele vem até você com uma voz mansa e delicada, a Bíblia diz. Um sussurro suave, dentro. Casais que se amam são assim. Eu te amo. Estão sentados no parque, tem que chegar perto para ouvir. Vocês podem falar mais alto, por favor? Não dá para escutar nada, certo? Estão em um mundo só deles. Quando o Espírito Santo habita em você, ele está na parte mais íntima, no Espírito. O Espírito Santo e o seu Espírito testemunham. E aí você sabe. Às vezes também se manifesta com imagens mentais. Certo? É por isso que o diabo quer programar sua mente. Quer encher a sua mente de pornografia, com pensamentos impuros, imaginações impuras, pensamentos sujos, pensamentos negativos, pensamentos sombrios, imagens depressivas, escuridão na sua mente. Por quê? Porque ele sabe que o Espírito Santo não pode ter prioridade quando o seu coração está cheio dessas imaginações. O que você faz? Combate essas imaginações? Não. Busque a imaginação do Espírito Santo. E você as encontra nas Escrituras. Lembra do ano da visão razão?
Certo? São figuras na Bíblia. Deus fala em forma de figuras. Por exemplo, esse homem abençoado é um homem próspero. O que quer dizer, Senhor? Então Deus diz no Salmo 1, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Uma árvore, mas muita água, muito suprimento para uma pessoa. Ele é plantado junto a ribeiros de águas e não importa se outros lugares são escuros, são secos, não tem suprimento, não importa o que aconteça no mundo, para você, filho de Deus, você está sempre suprido. Na verdade, vai ter excesso de suprimento. Essa é a promessa de Deus, vamos ver isso. Você se vê assim, agora você tem uma imagem. Ah, mas isso não veio do Espírito Santo? Não, isso veio dele. Está na Bíblia. Mas eu pego essa imagem e tomo ela para mim, e essa é uma forma que o Espírito Santo fala comigo. A linguagem de visões e sonhos. Às vezes eu oro e espontaneamente surge uma imagem. Às vezes não é da Bíblia, mas surge uma imagem que eu sei que é do Espírito Santo. Amém? Às vezes ela surge em um cenário moderno. Eu vejo você em um prédio e o prédio tem um nome moderno. Isso não está na Bíblia. Talvez o plano de Deus para você esteja naquele prédio. Seu futuro trabalho. Esteja atento à linguagem das visões e sonhos. A propósito, enquanto eu preparava essa mensagem, estava aberto ao Espírito e tive um sonho. A propósito, nem todos os sonhos são de Deus. Eu tive um sonho alguns dias atrás. E nesse sonho eu vi que todos vocês eram como um edifício enorme. E eu estava ali dentro de um apartamento, naquele prédio. Conseguia ver os quartos daquele prédio. Ok? E eu estava na varanda do prédio e sabia que aquele edifício era a nossa igreja. Todos vocês estavam lá. Eu sabia que era a igreja. Ok? E de longe eu via como uma bela natureza, uma linda paisagem. De longe eu via montanhas, eu via vales e ravinas, mas depois eu vi também uma coluna de nuvem. Uma nuvem, e eu vi essa coluna se aproximando. Chegava perto, e mais perto, e mais perto, e mais perto, e mais perto, até que eu vi que debaixo daquela coluna de nuvem estava o sumo sacerdote de Israel. Vocês já viram a ilustração do sumo sacerdote com o peitoral do julgamento, da decisão, certo? Ele estava usando as vestes e eu o vi, mas no momento que eu o vi, olha o que aconteceu. Primeiro a coluna vinha lentamente, certo? Mas quando eu vi que debaixo da nuvem tinha uma pessoa, o sumo sacerdote, eu percebi que era Jesus. E ele aparece dessa forma, mas não é que ele veste essas vestes. Tudo no Antigo Testamento que estava no exterior são tipos do que é intrinsecamente verdadeiro do Senhor. São coisas externas para nos ensinar uma lição. O azul significa celestial, certo? Por isso vesti azul hoje. Não, acabei de perceber isso. Ok? Então, os sinos são os dons do Espírito Santo. O sino e o fruto são 9 dons do Espírito, certo? E existem 9 categorias dos dons do Espírito Santo. Você me entende? 9 manifestações do fruto do Espírito e 9 manifestações dos dons do Espírito. Então, eu vi Jesus. Quanto mais eu vi Jesus, olhe isso. Ele veio em direção ao prédio, ele veio muito rápido. Ele veio andando, mas eu não sei descrever, ele veio rápido. Eu falei, pause o vídeo. Coloque em câmera lenta. Eu ainda estava dormindo, sabe? Pensei que estivesse trabalhando com a nossa equipe de arte. Eu falo para eles, desacelera o vídeo, está indo muito rápido. Ele começou a andar, mas foi muito rápido. Ele veio bem rápido e entrou naquele prédio. E eu acordei. E percebi que o sonho era de Deus. Ele está dizendo que o que costumava levar muito tempo vai começar a acontecer de forma acelerada. Nesses últimos dias, ele está voltando. Isso me dá uma nova compreensão do que ele quer dizer quando diz, mais de uma vez, Jesus fala sobre a sua volta, certo? Ele já veio uma vez para nos salvar, agora vem para nos resgatar. Antes que o pior aconteça, nessa terra, você pode ver o avanço da inteligência humana e da tecnologia,
da inteligência artificial, as pessoas ainda estão se matando, as pessoas estão em decadência moral, não tem excelência moral, existe uma degradação da moralidade. As pessoas vivem brigando umas com as outras. Toda vez que eu olho para as redes sociais, as pessoas estão com raiva e muita amargura. O que aconteceu com o avanço da inteligência humana? Os avanços na ciência e na tecnologia, que tornaram o homem o que ele sempre foi, um pecador, mas agora se manifesta mais. Precisamos de Jesus. E o pior vai acontecer. A Bíblia fala da Terceira Guerra Mundial. A Bíblia fala dela. Mas eu creio que vamos ser arrebatados antes. Eu acredito. Pode acontecer antes de tudo isso. Mas o que eu vi no meu sonho foi que a vinda de Jesus vai ser tão rápida que eu entendi o que ele quis dizer em mais de um lugar quando ele diz: eis que venho em breve. Eu pesquisei a palavra breve no grego, no original, e essa palavra pode significar tempo, eu venho em breve, mas pode significar de repente. Venho de repente. Quando menos esperar. Por anos as pessoas pensaram que era tempo. Eis que venho em breve. Ele falou isso 2000 anos atrás. Então não está se referindo ao tempo. A ideia de eis que venho em breve é que vai ser muito rápido. Vai ser repentino. Assim como o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. De repente veio do céu um som. De repente. Amém? Ok, esse foi o meu sonho. Você não precisa aceitar. Ok? Mas eu creio que esse sonho veio de Deus. Muitas vezes o meu sonho vem da comida que eu como na noite anterior. Então não pense que todo sonho vem de Deus. Mas se você tem um sonho negativo, um sonho trágico, quando acordar, amarre em nome de Jesus. Diga: eu amarro esse sonho em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Tente com uma espinha primeiro. Diga: espinha, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Comece com isso. Amém? Se olhe no espelho e diga: cabelo, se multiplique em nome de Jesus. Sim, eu não vou fazer isso, isso é besteira. Tudo bem, faça do seu jeito, mas Jesus não se importava de falar com árvores. Ele falou com uma e ela morreu. Porque ela era infrutífera, ele amaldiçoou a figueira. De agora em diante, ninguém comerá do teu fruto. E a árvore morreu. Ele falou com demônios e eles saíram. Falou com a tempestade e ela obedeceu. Então você, um inteligente, não quer falar com as coisas? Eu só falo com seres humanos. Você não percebe que é limitado. E o diabo ama isso, certo? Mas eu e a minha casa, nós falamos com doenças e enfermidades porque queremos ficar saudáveis. Falamos com as nossas árvores para crescerem de forma abundante. Se você tem uma árvore na sua casa ou jardim, fale com ela. Amém? Certa vez o pastor Mark fez um experimento com plantas. Ele colocou as plantas em alguns vasos, ele as cultivou com algodão e tudo isso, e uma delas ele amaldiçoou. Não sei por quanto tempo, alguns meses. E ele tem as fotos. Para outra, ele falou em línguas. Outra, ele só abençoou. Você vai crescer bem, eu te amo. Ele falava com as plantas. Depois de algum tempo, a planta que ele amaldiçoou morreu. Da próxima vez que ele pregar aqui, ele vai mostrar a foto, ok? Sim. As fotos mostram as datas que ele fez. E ela morreu. E as que ele abençoou e falou em línguas floresceram. É interessante. Amém? Então você não percebe o poder que tem nas suas palavras. Mas não é você que tem poder. O poder é do Espírito Santo. Você entende? Vocês estão aprendendo? Estão aprendendo? Sinto que Deus está nos levando para uma nova dimensão de autoridade e poder. Amém? Ok, então a ausência ou presença de paz é como o Espírito Santo nos conduz. Assim como em Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Como você sabe que é filho de Deus? O Espírito Santo testemunha ao seu espírito. Não sei explicar, eu não conheço todos os versículos, eu sou um jovem crente, mas sei que sou salvo. Certo? Como sabe que essa é a sua igreja? Existem muitas boas igrejas ao redor do mundo.
No nosso país também. Mas aqui você se sentiu em casa. Certo? Se não se sente em casa, o que acontece? Essa não é sua igreja. Amém? Certo? Mas não se sinta assim só porque você está sendo corrigido. Ninguém fica confortável quando está sendo corrigido. Essa não é uma boa razão para não se sentir em casa. Se existe amor, vai haver correção. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. A palavra juiz é muito interessante no grego. É a palavra brabeu. Acho que acertei. Significa agir como árbitro. Sabe o que o árbitro faz no jogo? Ele diz dentro, fora, a bola saiu, certo? Não estou falando do VAR, eu estou falando do árbitro. O árbitro é aquele que dá a última palavra, certo? É o Espírito Santo. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo usou, uma palavra que significa árbitro. Que a paz de Cristo seja um árbitro em seus corações. Certo? Quem se casar, amém? Quem escolher, mulheres, escutem. Quando está apaixonada por alguém, você diz, eu sinto uma paz quando eu estou com ele. Espere a primeira briga. Quando está namorando e você vê tudo de bom naquela pessoa, não é hora de casar. Precisa ver o lado ruim e o feio. Ok? Então, deixe um tempo passar e veja se essa pessoa é com quem você quer casar. Mas se no fundo do seu coração, que é o lugar mais íntimo onde o Espírito habita, você sente que não existe paz, mas quando está com ele, você se apaixona de novo. Ele sabe como te tratar, ele abusa de você emocionalmente, ele abusa de você verbalmente, mas depois diz, desculpa, não quis dizer isso. Esse homem é perigoso para você se casar. Não sei porque estou dizendo isso, eu não preparei isso, certo? Não se case com ele. Ok? Amém? Já vi gente casar errado e a vida espiritual cai. Amém? Se torna um questionador, começa a pensar como o mundo pensa, não anda mais com Deus. Cuidado com isso, o fruto do ensinamento de Deus não produz amargura. E a amargura é uma coisa muito perigosa. A amargura é perigosa. Antes de vir a amargura, na verdade, depois da amargura, não muito tempo depois, pode ser rápido ou demorar, vem a doença. Eu te provo na Bíblia. A primeira vez que Deus revelou seu nome, Jeová Rafá, o Deus que te cura, onde foi? Nas águas amargas de Mara. Foi porque eles provaram da amargura. Era Deus tentando dizer, amargura e doença são sinônimos. Ok? Agora, esse amargo é amargo tanto em experiência humana, um com o outro, e também amargura. Se você guarda rancor até contra Deus, sobre sua experiência de vida, essa amargura é amargura também no hebraico. Eu pesquisei e é amargura até nos relacionamentos. Aprendemos que pode causar até infartos. Quando larga a amargura, larga a doença. A pessoa pode ser feliz, aquela que você tem rancor, pode viver muito feliz. A amargura é como falta de perdão, ressentimento. É como você prepara o veneno para alguém e você bebe. Ei, isso é burrice. É como se você preparasse um veneno e você bebesse. A pessoa vai viver feliz. Não importa o quanto você tem razão, não há justificativa para a amargura no seu coração. Perdoe e siga em frente. Toda vez que você perdoa, você tem que pagar o preço. Sim, mas Deus ama isso, porque Deus é um Deus que perdoa. Isso não significa que o custo não existe. Existe um custo, mas você paga. Eu abro mão dessa perda
Ele me enganou, mas eu perdoo. Perdão não quer dizer que essa pessoa tem que ser o seu melhor amigo, não. Se essa pessoa demonstrou ser uma pessoa falsa, a pessoa é uma pessoa astuta, eu perdoo ela no meu coração, mas eu não tenho que casar com ele. Ou casar com ela, vice-versa. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer para vocês, certo? Que essa pessoa não é alguém que você quer ter um relacionamento. Mas somos o corpo de Cristo, pastor. Sim, mas no corpo de Cristo nós perdoamos, nós amamos, mas não quer dizer que vai ser íntimo com todos. Quando sabe que alguém está te manipulando. Até mesmo no nosso corpo, o nariz e a axila não devem ter muita comunhão. Então, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Amém? Veja, cuidado também com pessoas que usam a profecia, certo? Para te manipular. Quando eu venho aqui e ensino vocês essas coisas, e você começa a ficar ciente da voz de Deus, da liderança de Deus, eu não gosto muito de falar voz, porque as pessoas procuram por vozes, mas pode ser um sentimento no interior, uma ausência. Se alguém chega para você e diz, isso aqui é um bom investimento, Deus falou comigo sobre esse investimento, e o seu coração não tem paz, não invista. Não tem paz. É assim que o esquema de pirâmide funciona. Sabia que pessoas inteligentes caem nesse esquema? Celebridades caem nisso. Até gente que entende de dinheiro e economia, do meio financeiro. Pessoas famosas no mundo financeiro já caíram em esquemas de pirâmide que nós ouvimos falar. E quando a pirâmide cai, muita gente é afetada. Alguns se suicidam. Mas veja, isso é a inteligência do mundo. Eles seguiam pela vista, por suas mentes, seus cérebros. Não seguiam pelo coração. Mas, de novo, o povo do mundo não tem o Espírito Santo. Você tem. Se alguém chega para você e começa a te elogiar, fala que você é muito bom, ouve uma pessoa. Eu vou te contar uma história, eu acho que você sabe quem é. Que estava parado na porta da igreja. E ele disse, sabe de algo? O pastor não se importa com você. Eu vejo um chamado na sua vida, eu vejo que você é ungido. Mas não sei por que você não é chamado para ser um líder. Não sei por que tem tanto potencial em você. Esse é o seu bebê? Que lindo! E lentamente o coração das pessoas foi roubado. Então Davi, você conhece a história, certo? É a história de Davi. E quem era aquele na porta? Seu filho, Absalão. E Absalão disse, a sua causa, os problemas que traz para mim, são problemas válidos, mas o rei não está ouvindo você. Oh! Se eu fosse rei. Mas esquece, como eu posso ser rei? Qual o seu problema? Você está tão bem. É assim que Satanás trabalha. E Absalão era assim. Roubou os corações do povo de Israel. O próprio filho de Davi, você conhece a história, ela termina com a morte de Absalão. E a vingança de Deus para Davi. Desde então tem o espírito de Absalão. Cuidado com pessoas que parecem ser religiosas. De agora em diante, cuidado com pessoas que dizem, Deus me disse isso, Deus me mostrou isso, me disse isso. A propósito, eu quero te mostrar um investimento. Deus acabou de falar comigo, cuidado com isso. Quanto mais dizem, Deus me disse, lembre-se do que eu falei. Aqueles que ouvem Deus, deixam os resultados falarem. Aqueles que ouvem Deus, deixam os resultados falarem por si mesmos. Você não precisa que alguém venha dar um tapinha nas suas costas e dizer, Deus disse isso, disse aquilo. Eu compartilhei meu sonho e disse que não precisa aceitar, porque não é a Bíblia. Embora pessoalmente eu acredite, Deus quase não fala assim comigo, a maioria dos meus sonhos não são de Deus. Eu sonho muito.
Quando você orar por alguém, nem toda visão, especialmente quando a sua mente foi contaminada, nem toda visão vem dele, mas você entende qual é a linguagem do Espírito Santo, é a linguagem dos sonhos e visões. Talvez seja uma imagem que ele quer usar para santificar sua mente. A imagem do Salmo 1, que eu acabei de citar, que está plantado junto a ribeiros. Você vê abundância. Isso fica em sua mente. Você se vê como um homem que prospera em tudo. Tudo que ele faz prospera. Quando você comete um erro no trabalho e agora o seu chefe está em cima de você, diga: tudo que eu fizer prosperará, até os meus erros. Amém? Tudo o que fizer prosperará. Então, para concluir, eu acho que essa pregação vai se tornar uma série. Mas isso pode ser aplicável, pastor? Muitas dessas coisas se aplicam. Deixe-me terminar. Eu sinto que o Espírito Santo quer que eu continue falando isso. Quando que eu sei que é Deus? Se alguém profetiza para mim, e uma pessoa válida, o meu líder de célula, não queremos descartar o dom da profecia por completo. É um dom válido, é um dos dons do Espírito. O dom de profecia no Novo Testamento é para exortação, encorajamento e conforto. Edificação, certo? Então ela deve te levantar. Ok? Não se trata de investimentos. É uma palavra que vem para você e você diz: acabou de confirmar o que estava no meu coração. Um certo dia eu estava falando com um irmão em Cristo no exterior. Ele é dono de um hotel. Ele me mandou um artigo sobre o seu hotel e eu vi um nome naquele artigo. E nós estávamos no telefone falando sobre outras coisas e eu disse para ele: essa pessoa que administra o hotel. Ele disse: sim. Por favor, solte ele. Deixa ele assumir o comando. Não fique sempre microgerenciando ele. Eu tinha acabado de ver o nome dele. Ele me mandou o artigo. E eu disse: essa pessoa que é o CEO do hotel, meu amigo é o dono, libere ele. Não microgerencie. Confie nele. Ele vai cometer erros aqui e ali, mas ele vai se mostrar capaz. E ele disse: você é um profeta? Eu não sou. Eu só estou falando o que ele disse. Você é um profeta. Porque hoje mesmo eu estava dando uma bronca nele. Então, isso aconteceu 2 dias atrás. Ou seja, se tem uma palavra, eu não digo assim diz o Senhor. Eu só senti de falar aquilo. E se aquelas palavras são de Deus, vão ser confirmadas por aquela pessoa. O Novo Testamento não é como o Antigo. O profeta Samuel diria algo que a pessoa nunca ouviu antes. O profeta Isaías dizia algo que a pessoa nunca ouviu antes. Era direcional. Mas no Novo Testamento a profecia é confirmativa, porque Deus está em você. Amém? Caminharei com eles, habitarei neles, cada um de nós pode conhecer o Senhor. Não só os pastores e líderes, todos nós podemos ouvir a Deus, mas líderes têm uma autoridade maior, sim, por causa da posição de responsabilidade com Deus e de cuidar de você. Eles cuidam da sua alma, têm uma responsabilidade maior, mas você vem a eles para a confirmação, não direção. Se alguém te dá direção, você deve ir para esse país, ir para tal país, e você não tem desejo por aquele país. Leve o profeta com você. Diga: vem comigo. Porque se você fala para eu ir, você vai ter que me dizer também quando voltar. De repente ele vai dizer: Deus me disse que esse chamado é só para você. Ok? Teve gente que já me disse coisas assim, e eles dizem: Deus me falou para te dizer, Pastor Prince, e eu digo: Deus me disse que o que você ouviu não vem dele. Eu também conheço ele. Não é bom que Deus fala conosco? Não é maravilhoso? Eu tenho tanto mais para falar, tenho muito mais para compartilhar. Então, quando alguém te dá uma palavra, certo? E não é confirmada no seu coração, coloque de lado. Certo? Especialmente quando estão pedindo para você investir em algo. Cuidado, eles usam o nome de Deus. Eu prefiro que alguém da igreja diga: esses são os prós e os contras. Ore sobre isso e veja se você quer. Eu aprecio pessoas assim. Mas não aprecio pessoas que dizem: Deus disse, Deus disse, Deus disse.
Quanto mais dizem isso, menos estão em sintonia com Deus. Então, aprendemos que o Espírito Santo nos ensina tudo. Ele traz coisas à nossa memória, especialmente antes de uma reunião, antes de ir para uma entrevista, antes de falar com seu filho sobre algum problema que tem que corrigir, certo? Peça ao Espírito Santo para colocar as palavras na sua boca. Vejamos Lucas 21. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Se você tivesse que comparecer perante o Sinédrio naqueles dias e você fosse um crente, eles te chamavam à frente e tinha que testemunhar. Jesus diz, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei as palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de contradizer. Ore isso antes de falar com seu filho, antes de falar com seu chefe, seu futuro chefe naquela entrevista. Somente peça ao Senhor, coloque as suas palavras na minha boca. Eu tento sempre fazer isso. Quando eu vou a uma reunião importante e eu percebo que eu não fiz essa oração, eu peço licença para ir ao toalete. E digo, Senhor, coloque as tuas palavras na minha boca. Nas minhas próprias palavras eu não posso fazer. Coloca as tuas palavras na minha boca. Deus prometeu. Eu vou terminar com isso. Eu tenho muito mais para compartilhar. Quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito está em você. E as minhas palavras, ele diz, o meu espírito que está em você e as minhas palavras que eu pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. De repente você diz algo que desarma a pessoa. Alguém tenta te pegar com o que disse, assim como fizeram com Jesus. Mestre, sabemos que tu és um homem bom. Estávamos nos perguntando, e eu tenho certeza que o Senhor faz isso, mas será que um homem deve pagar tributos a César? E Jesus não respondeu, ele disse, me dá uma moeda. De quem é esse rosto? E disseram, César. E ele disse, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Foi isso. A mulher adúltera, Jesus queria resgatá-la, salvá-la. Sim, queria. Mas como fazer sem quebrar a lei? Pela lei devia ser apedrejada. Naquela época. Mestre, Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que tu dizes? Só uma pergunta. E o Senhor não disse nada. Ele escreveu com o dedo no chão. E quando levantou, e proferiu as seguintes palavras: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E um por um foram embora. Não disse para não apedrejar. Disse aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E foram embora. Precisamos de sabedoria sim, para os nossos trabalhos, nossos ministérios, para a igreja, para servir na igreja, para nós mesmos, para os nossos filhos. E precisamos ensiná-los.